sobre a política externa norte-americana, que vai casar aqui com a nossa conversa, porque nós vamos falar muito sobre política externa russa. A política externa russa na era Putin. Então, tenho falado sobre a política externa norte-americana no pós-Guerra Fria e a política externa norte-americana atual, que é a política externa dos democratas, que estão lá no poder. A política externa norte-americana no pós-Guerra Fria, que nós tivemos 8 anos de democratas iniciais no governo Clinton, depois nós tivemos 8 anos de governo republicano, governo Bush, e depois mais 8 anos de governo democrata novamente, que foi Obama-Biden. Mais 8 anos de governo democrata Obama-Biden, portanto nós vamos para 20 anos de governo democrata, porque depois teve 4 anos de Trump, que é um governo de exceção, digamos assim, um governo para além dos republicanos, e agora mais 4 anos de governo Biden novamente, que, se vencer as eleições, podemos ir para mais 4 anos de governo democrata. O governo democrata tem nuances, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas tocar num ponto essencial, que a gente vai desdobrar a noite toda. O governo democrata, como eles pensaram a Guerra Fria, o mundo no final da Guerra Fria, no pós-Guerra Fria. Os democratas olharam para o mundo naquele momento, tanto os democratas como os republicanos, e eles não viam rival à altura dos Estados Unidos no sistema mundo. Por quê? Porque a Rússia ela tinha sido recortada, né, repartida depois da Guerra Fria. A Rússia perdeu metade da sua população. Era um país de cerca de 300 milhões de habitantes, foi para pouco mais, 142 milhões, mais ou menos. Ela perdeu mais da metade da sua população, perdeu cerca de 1/4 do seu território, e passou nos anos 90 a grande crise econômica. A era Yeltsin, 98 foi a grande crise russa. E a China, por sua vez, ela não era tida para os Estados Unidos, e da perspectiva da política externa norte-americana, na inteligência norte-americana, na sua, digamos, hegemonia de pensamento, como um rival norte-americano, ou um desafio hegemônico, muito menos. Nos anos 90, ela era percebida mais como uma aliada dos Estados Unidos, uma parceira para se fazer negócios e ganhar dinheiro. Era assim que o governo Clinton via. E o grande mentor da política externa norte-americana no pós-Guerra Fria foi o Brzezinski, e de certa maneira é o Brzezinski, que foi secretário de política externa, né, secretário de Estado, do governo Carter, durante a Guerra Fria. Ele é polonês de origem, ele tem a lógica da Guerra Fria incluída na sua cabeça, e ele vai formular a política externa, né, vai pensar na política externa. Ele é o grande intelectual democrata. Ele é a resposta dos democratas ao Kissinger. Ele vem depois do Kissinger, que é o grande intelectual republicano, e o grande intelectual democrata é o Brzezinski. E o Brzezinski ele vai ter um papel importante, porque é um polonês, ele está pensando nos anos 90 a política externa dos democratas, e ele foi mestre da Madeleine Albright, que foi a primeira secretária de Estado dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, a primeira secretária de Estado mulher da história dos Estados Unidos, e a primeira secretária de Estado dos Estados Unidos nos anos 90, quando eles estão olhando para o mundo e não estão enxergando rivais. Célebre por uma frase que ela dizia dia sim, dia também, que era, abre aspas, para a senhora Albright, o mundo necessita dos Estados Unidos da América. Essa é uma lógica muito imbuída do Brzezinski, porque a Madeleine Albright ela estudou na universidade que o Brzezinski deu aula. E ela é tcheca, de origem tcheca, Brzezinski de origem polonesa. O que gera uma russofobia muito forte. O Brzezinski é na lógica da Guerra Fria, lutando contra a União Soviética, e eles estão pensando, então, já de um ponto de partida tal. E por que isso é fundamental? Porque Antony Blinken, que é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, ele é um pupilo de Madeleine Albright, que é uma pupila de Brzezinski. O Blinken, que é o atual secretário de Estado do governo Biden, ele era o subsecretário de Estado do governo Obama-Biden em 2014, quando houve o Maidan na Ucrânia. Quando despertou, né? Quer dizer, começou a guerra na Ucrânia, na verdade. Ela começa em 14.
com as invasões e os bombardeios em Donbass, na região do leste europeu, e a troca de governo, né, a Revolução Colorida Ucraniana em 14, aonde o subsecretário de Hillary Clinton, no governo Obama-Biden, era o atual secretário de Estado, o senhor Anthony Blinken, que é um pupilo de Albright, que é uma pupila de Brzezinski. Tanto o Blinken como o Jake Sullivan são alunos dessa escola. O Jake Sullivan é o secretário de defesa atual e o Blinken o secretário de Estado atual. E eu vou fechar aqui esse editorial, e essa parte ela é fundamental. Em 1997, o Brzezinski ele lança um clássico das relações internacionais, que na verdade, é um libelo de pouco mais de 70 páginas, um livro chamado O Grande Tabuleiro, ou Grande Tabuleiro Global, né? Alguma coisa traduzida nesse sentido. É o grande tabuleiro geopolítico, o grande tabuleiro global, e tem um subtítulo mais ou menos assim: como os Estados Unidos vão manter a sua supremacia global. É um subtítulo mais ou menos assim a tradução. É um textinho de pouco mais de 70 páginas, de 1997. De 1997. E acredite, isso está escrito nesse texto. Quem se dera ao trabalho de ler esse textinho? O polonês Brzezinski, secretário de Estado do Carter, formador de toda essa geração, da geração Albright dos anos 90, da geração Obama-Biden, Blinken, a própria Hillary Clinton, secretária de Estado do Obama-Biden, né? Jake Sullivan, essa geração que agora, ora está no governo, né? Uma outra peça fundamental, Victoria Nuland, que estava em campo em 2014. Ela estava na Ucrânia em 2014, quando estoura o Maidan, a troca de governo na Ucrânia, a Revolução Colorida. Ela, Victoria Nuland, que é esposa de um outro nome, companheira de um outro nome chave na política externa norte-americana, que é o Robert Kagan, que é um sujeito que tem entrada bipartidária, tanto nos republicanos como nos democratas. É um sujeito até mais identificado com os republicanos, mas que Obama era completamente influenciado, tanto Obama como Biden. O Obama, ele andava com o livrinho do Kagan debaixo do braço, como se fosse a Bíblia. Kagan, esposo de Victoria Nuland, que esteve no Maidan em 2014 e está no atual governo Biden. Esteve em Obama-Biden. E todos os discípulos de Brzezinski. E Brzezinski vai dizer basicamente duas coisas nesse. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: olha, 97, os Estados Unidos hoje não têm nenhum desafio à altura, nenhum desafio hegemônico. Nós estamos falando dos anos 90. Mas certamente ele vai voltar a ter. Porque o sistema interestatal capitalista é um sistema de concorrência. E quem será esse desafio? O Brzezinski se pergunta. Certamente serão os revanchistas da antiga ordem mundial. Ou seja, os perdedores, que serão imbuídos de um espírito revanchista. Ou seja, nós estamos falando de quem? Da Rússia. Nós estamos falando da ex-União Soviética, que foi vilipendiada no fim da Guerra Fria, e que o Brzezinski está falando, eles vão voltar. Eles vão voltar porque eles estão insatisfeitos com o atual status quo, e eles vão querer retornar até o antigo status quo, pelo menos, ou seja, a ser uma grande superpotência no sistema mundo. Então, o que nós precisamos fazer, nós democratas, que estamos no poder, diz o Brzezinski. E ele está dizendo isso para Madeleine Albright, que foi secretária de Estado, e para o Anthony Blinken, atual secretário de Estado. Também Jake Sullivan, Victoria Nuland. Esses nomes que estiveram em Obama-Biden, Hillary, e que agora estão em Biden, Blinken. Ele está dizendo o seguinte: nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos delendar a Rússia. Delendar a Rússia. Essa é a expressão. Como delendar Cartago. É preciso delendar a Rússia. Porque se eles colocarem a cabeça de novo, é preciso delendar. Ou antes que eles façam isso. Segundo, como nós vamos fazer isso? Tomando os países em volta. As zonas de influência.
E ele vai dizer, dentre essas zonas de influência central está a Ucrânia, que é um país grande, é um país populoso, e é um país que não pode ser da zona de influência russa. Ele tem que ser da zona de influência anglo-americana. Da zona de influência otanistão. E acreditem, e eu vou fechar aqui. Ele vai dizer isso está escrito. O período de maturação para nossa intervenção na Ucrânia, vai dizer o Brzezinski, é de 2005 a 2015. Está escrito. E o Maidan acontece quando? Em 2014. E desde 2014 vem as intervenções ocidentais na Ucrânia, em direção à Rússia.